Arredores, da autoria de Nuno Judice, é um poema que trata das memórias do sujeito poético dos domingos, quando todos frequentavam quintas e hortas enquanto que ele lia. De uma forma bucólica e com vários apelos a sensacionismo, o autor explica o impacto da leitura e apreciação poética no seu passado, assim como a evolução da cidade de Lisboa. Atente-se à leitura do poema. Arredores. No tempo em que havia quintas e hortas em Lisboa e se ia para lá aos domingos, eu ficava em casa. E em vez de ir para as quintas e para as hortas, em vez de apanhar couves e ordenhar ovelhas, lia poemas que falavam das quintas e das hortas de Lisboa, como se substituísse o ar do campo e o cheiro dos estábulos. É por isso que hoje, quando me lembro dos arredores de Lisboa, onde havia quintais e hortas, o que me lembro são as horas de leitura de poemas sobre esses arredores e os passeios que eles me faziam dar aos domingos, substituindo os lugares reais com mais exatidão do que se eu tivesse ido a esses lugares. Visitei, assim, quintas e hortas pela mão do Sário Verde e do Álvaro de Campos, e soube por eles tudo o que precisava de saber sobre os arredores de Lisboa, que hoje já não existem, porque Lisboa entrou por eles e transformou as quintas em prédios e as ovelhas em automóveis. Não me arrependo, então, de ter lido Cesário Campos enquanto ouvia balir os rebanhos que vinham pastar a Lisboa nas traseiras do meu prédio, onde as mulheres das hortas vendiam leite e queijo fresco, às escondidas da polícia. Hoje já não sei onde se escondem essas mulheres, nem há quintas e hortas em Lisboa, mas ficaram os poemas que a mim ainda levam a passear às quintas e hortas que já não existem, onde apanho couves e ordenho ovelhas por entre prédios e automóveis. Esta composição apresenta uma epígrafe que, por definição, é uma curta frase ou verso, inscrita no início de uma obra literária, apresentando, resumindo ou introduzindo o seu tema. Em Arredores, este mote é da autoria de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, e significa que é possível realizarmos qualquer atividade e viajar para qualquer lugar através da leitura de outros autores que realizam as ditas atividades nos supracitados lugares e escreveram obras detalhando tudo de objetivo e subjetivo sobre a sua experiência. Assim, verificamos que a epígrafe e o resto do poema se encontram em perfeita sintonia em termos de sentido, já que, neste texto, Nuno Judice narra o seu passado em que, aos domingos, em vez de ir para a horta, opta por ler Sário Verde e Álvaro de Campos, deixando-se ficar imerso nas suas descrições, emoções, opiniões e sensações, ao ponto de, um certo modo, ter que de facto ir à horta no domingo. Assim, o eu poético viaja através dos outros. No início da composição poética, o eu deixa claro que, no passado, quando a proliferação urbana em Lisboa não era tão intensa, contrariamente à norma, ele não frequentava hortas ou quintas aos domingos, cingindo-se à leitura de poemas. Os seus autores de eleição eram Cesário Verde e Álvaro de Campos, personalidades notórias pelo sensacionismo no seu trabalho. Desta forma, consegue emular os sentimentos dos que se dedicam à agricultura e conhecer o passado da sua região através da natureza descritiva da poesia que lia. Para a transmissão da sua mensagem, Judice emprega o uso de recursos expressivos, enriquecendo deste modo a sua composição. O primeiro que se destaca é sem dúvida a metáfora que se evidencia nos versos 9 e 10, 11 e 12 e 22 e 23. Com esta marca estilística, exprime-se a intensidade das emoções sentidas com a leitura e equiparável à dos sentimentos que os outros sentiam através da exposição direta aos campos e às hortas, através do uso de palavras e expressões que aludem à ideia de viagem e de atividades agrícolas. Passeios que eles me faziam dar aos domingos, versos 9 e 10. Visitei assim quintas e hortas, versos 10 e 11. Apanho couves e ordenho ovelhas, verso 21. Também sobressai a repetição anafórica de várias expressões como me lembro, lugares, quintas e hortas, apanho couves e ordenho ovelhas, Cesário Verde e Álvaro de Campos e Lisboa. Este recurso expressivo garante ao texto um discurso coloquial, complementando o seu caráter narrativo. O poema apresenta três momentos: o descrito na poesia dos autores prediletos de Judice, o da juventude do sujeito poético e o do presente. No primeiro, a capital portuguesa está bastante ruralizada. No segundo, este estado vai minguando até que, no terceiro, desaparece por completo. Assim, o eu demonstra os aspectos positivos da sua atitude, pois todos os que o rodeavam jamais sentirão o que sentiram naqueles domingos, enquanto que o eu tem e terá para sempre a sua experiência imortalizada nas obras dos grandes autores. Na composição poética, observa-se claramente uma representação do contemporâneo, mais concretamente Lisboa, que está completamente urbanizada e já não apresenta qualquer vestígio dos campos que davam de pastar aos rebanhos, nem das atividades comerciais de laticínios que se costumavam realizar às escondidas.
A partir da estrutura formal do texto, que consiste na ausência de rima e a existência de uma única estrofe de 23 versos de métrica bastante irregular, também podemos induzir que o poema é recente, uma vez que este estilo poético só se popularizou na era contemporânea. Também podemos observar a referência a Cesário Verde e Álvaro de Campos, duas entidades importantíssimas no contexto da literatura portuguesa, e o elogio indireto à sua eloquência descritiva, capaz de fazer um jovem preferir experienciar a realidade indiretamente. Do mesmo modo, consegue-se verificar a influência que estes autores tiveram na escrita de Júdice, nomeadamente no caráter metricamente irregular e longo das estrofes e no apelo ao sensacionismo. E assim termina uma breve exposição do poema Arredores, de Nuno Judice. Esperemos que tenham gostado.